Senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, meus seguidores das redes sociais, do meu canal do YouTube, da minha coluna Mundo Afora no jornal The Brazilian Post, tem ao meu lado hoje o Dr. Antônio Ribas Paiva. Isso mesmo, Dr. Antônio Ribas Paiva. Tá muito bom. Especialista em direito civil e direito criminal. E o tema de hoje, naturalmente, é intervenção militar, principalmente. Porque os intervencionistas, aqueles que estão participando das manifestações, estão sendo criminalizados por muitos, juristas inclusive. Então a população precisa saber dos direitos destes manifestantes, porque para uns é crime, para outros não é. E para o senhor, doutor Ribas? Isso é direito do cidadão. O cidadão pleitear mudanças nas instituições não é crime, é direito natural. Então o senhor considera que as pessoas que estão entrando na justiça, querendo, eles se acham no direito de estar separados dos intervencionistas para não serem confundidos? Não, isso é bobagem, é falta de conhecimento. Porque, como eu já disse, é direito do cidadão pleitear modificações nas instituições. Isso é direito. Um direito não pode ser criminalizado, a não ser no fascismo, né? E eles alegam sempre, as pessoas que não compreendem muito bem o que os intervencionistas querem, né, que é uma intervenção militar, né, constitucional, eles alegam que seria a volta da ditadura, enfim, isso é legal. Deixa eu explicar uma coisa. Não é uma intervenção militar. Por quê? Porque as Forças Armadas são instrumentos da sociedade, assim como as demais instituições. Então é uma intervenção da sociedade através de um instrumento constitucional que são as Forças Armadas. É a mesma coisa você falar que o bisturi é o médico, não é. O médico intervém no paciente com o bisturi. As Forças Armadas são o bisturi da sociedade, é só isso. O senhor considera essa aversão à palavra intervenção militar devido à desconstrução cultural que foi feita não esses é anos um todos, equívoco. depois da anistia, depois que os militares deixaram? Não é isso, eu vou repetir. É um equívoco, porque a intervenção não é militar. É intervenção da sociedade através do seu instrumento, que são as Forças Armadas. E é um instrumento constitucional. Quem instituiu as Forças Armadas foi a sociedade. Então, numa república, tudo que foi instituído é de propriedade da nação. Então, a nação tem direito de lançar mão de seus instrumentos para aprimorar as suas instituições. Foi isso que aconteceu em 1964, doutor? Olha, a Constituição era outra, não é? Eu não posso afirmar exatamente o que aconteceu em 64. Mas, de toda forma, a sociedade, na época, exerceu o seu direito de poder instituinte, que é o poder de criar, modificar ou revogar instituições. Não é o Congresso o guardião da legalidade. Nem o Executivo, nem o Judiciário. Não, senhora. O poder de modificar as instituições, e é um poder que tem que ser exercido, é um poder individual e coletivo que tem que ser exercido diretamente, não por representação. Pelo simples motivo de que aqueles que estão no poder não querem modificar nada. Inclusive eu assisti uma entrevista do Dr. Romeu Tuma, durante as manifestações, foi gravada uma entrevista dele que eu assisti hoje. Ele colocou essa questão que o senhor está dizendo aí, que o indivíduo pode eleger seus representantes e que essas manifestações
são uma espécie de veículo de pressão sobre os parlamentares eleitos. Mas você não acha que uma vez que a gente elege os parlamentares, a gente acredita nas propostas e na fala dele, e depois a gente ainda tem que pressioná-los para mudar alguma coisa? Veja, a questão é a seguinte: a pressão popular é uma forma de manifestação de vontade coletiva. É o que aconteceu. Ela sinaliza, é o farol que conduz o navio. Ela sinaliza o que a sociedade quer. Agora, mantidas as instituições, os membros dos poderes da República têm que atender às necessidades sinalizadas pelas manifestações. Agora, no caso presente, isso é impossível. Por quê? Porque houve uma usurpação do poder do Estado pela classe política. A classe política, ela usa o poder do Estado em próprio proveito e não em proveito da nação. Então essa usurpação, ela tem que ser remediada. E como é que você vai confundir? Como é que você vai convencer o Al Capone a tornar o cassino dele mais lícito? É difícil. Você não convence o poder. O poder, ele tem que ser convencido. Se você não convence pela razão, tem que ser através dos instrumentos constitucionais. E o legislador constitucional, através dos redatores técnicos, deixou muito claro que as Forças Armadas têm a destinação de defesa da pátria e dos poderes constitucionais. Agora imagine o seguinte: no Brasil os poderes constitucionais foram usurpados pelo crime. Realmente assim, o senhor acha então que eles entre si e separadamente foram usurpados pelo crime e também não estão se comunicando direito? Não, eles estão se comunicando muito bem no sentido de prejudicar a nação. Por exemplo, recentemente o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, ele devolveu uma medida provisória para presidente Dilma. Mas isso é pressão política, isso aí é briga de quadrilha, isso não interessa. Isso não importa para o povo brasileiro. O povo brasileiro não quer que roubem a Petrobras, o BNDES, a Usiminas. Ele não quer que roube o seu patrimônio. O senhor considera esses desculpe, o senhor falou do BNDES, o senhor considera esses empréstimos e doações do BNDES um ato ilegal, uma vez que não passaram pelo Congresso para aprovação? O nome do banco é Banco de Desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? Da economia e das necessidades da nação. Você não pode destinar estes recursos que pertencem à nação a países estrangeiros. Porque você não está desenvolvendo a nação. Você está usando o dinheiro da nação em outro país. Não interessa se esse país mereça ou não, que seja uma boa ou uma má causa. A nação criou o BNDES, foi para servi-la e não para servir estrangeiros. É muito simples isso. E nesse caso, então, como foi um ato presidencial, né, porque não passou pelo Congresso a aprovação desses empréstimos, dessas doações, então é aonde a gente volta à questão que o senhor estava falando, da briga de quadrilhas, que eles estão se comunicando muito bem, porque já que deveria passar pelo Congresso e não passou, isso, né, é constitucional, então a falta de comunicação ou a presença de uma combinação para não passar pelo Congresso, isso não constitui assim um motivo suficiente para uma intervenção? É um motivo para que qualquer cidadão requeira o impeachment do presidente. Porque isso aí está elencado, esse assunto está elencado no artigo 85 da Constituição Federal, que trata do ilícito de responsabilidade, do crime de responsabilidade. Está elencado, é só pegar o artigo 85 e ler. Agora, o que acontece? O legislativo,
deveria ter a função de fiscalizar os atos do Executivo. Nesses 30 anos de nova república, nunca foi feito isso. Por quê? Porque está provado pelo Mensalão e pelo Petrolão que o Legislativo Federal era comprado para não fiscalizar o governo. O Mensalão trouxe a público. É por isso que existe essa instabilidade, esse vácuo político institucional existe, porque houve descumprimento de todas as leis do país. Esse é o vácuo. E durante o Mensalão, doutor, eu tenho conhecimento, inclusive uma conhecida nossa, a senhora Ana Prudente, ela protocolou o pedido de impeachment do presidente Lula, assim como eu tenho conhecimento de mais 14 pedidos de impeachment do presidente Lula. Sim, mas como é de competência da Câmara Federal, eles nem tomaram conhecimento e arquivaram. Eles têm o poder de arquivar, por isso que o impeachment é uma manobra que não interessa. O impeachment é uma manobra diversionária. Por quê? Porque quem vai julgar o impeachment é quem é beneficiário do Petrolão, do Mensalão. Eles não têm legitimidade, essa é a palavra. Ocorre o vácuo político-institucional quando qualquer dos poderes da República perde a legitimidade. Eles perderam a legitimidade. Então é por isso que a presidente está querendo passar parte do seu poder para o vice-presidente, para outras autoridades, de outros poderes. Por quê? Porque ela sabe que ela perdeu a legitimidade, mas ela pode se fortalecer apoiando-se em outros agentes públicos, que são, na realidade, a classe política. O Brasil, ele tem um problema, a sua classe política. A classe política no Brasil usurpou os poderes do Estado para a prática sistemática de delitos. É isso que acontece no Brasil. Então, a culpa não é do presidente da República, é o regime que é uma cleptocracia. Então, não é uma pessoa. Se você, o pessoal que quer impeachment quer tirar uma pessoa, mas não é uma pessoa, é um bando. É, exatamente. Eles exercem, veja. O que acontece? Qual é o nosso regime? É de exploração, é um regime escravocrata de exploração da nação brasileira. Então, veja, você tirar um elemento, não adianta. É por isso que é necessário, em defesa dos poderes constitucionais, que a nação intervenha no processo, separe o joio do trigo, restabeleça as instituições que foram rompidas e convoque eleições gerais. Esse é o processo. O processo de intervenção é esse. É um processo de restabelecimento das instituições que foram rompidas pela classe política. Não está se falando em romper as instituições, elas foram rompidas. Já foram rompidas. Então a sociedade tem que vir em socorro das suas instituições.